Bom dia, aqui é o Eliseu, do canal Amanhã Revelado. Faz tempo que eu não coloco um vídeo no canal. Estou fazendo uma gravação sem roteiro. Eu tenho roteiro só na minha cabeça, mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o Conselho de Relações Exteriores, o Council on Foreign Relations. É basicamente uma organização assim como o Fórum Econômico Mundial, só que essa, ao invés de propor debates e apenas apontar problemas, né, na geral, ela fala mais sobre geopolítica, diplomacia e conflitos. Muita gente fala sobre o Fórum Econômico Mundial, mas quase ninguém fala sobre o CFR. Então gostaria que vocês conhecessem primeiro o CFR, para depois eu falar o que eles falam. Bom, essa aqui é a diretoria, né, do CFR. Você vê que tem nomes importantes como o cofundador do grupo Carlyle, né, um ex-diretor da NASA. Você tem pessoas de universidades dos Estados Unidos. Você tem gente da mídia, da CBS, por exemplo. Você tem gente de fundos de investimento, né? Você tem aqui o pessoal da Rock Creek, pessoal da área de medicina também, né? De farmacêuticas, muita gente da mídia. Você tem aqui do NBC também, da Universal. Você tem da Morgan Stanley. Você tem gente de todas as áreas principais da economia dos Estados Unidos, basicamente financeiras. Você tem gente das as Big Techs, né, do Google, por exemplo. Você tem gente da Academia de Medicina, né, da Academia Nacional de Medicina. Você tem gente da Fundação Gates. Enfim, são vários e vários nomes importantes aqui reunidos. Então, você tem gente da CNN, da Standard & Poor's. Então, todos aqueles nomes grandes que você vê de instituições financeiras, gente gigante, né? Você tem gente aqui do Massachusetts Institute of Technology, né? O MIT. O meu inglês também é enferrujado, então desculpa na hora que eu falo. Você tem pessoal da Google aqui de novo, do Alphabet, né? Enfim, é só gente grande, mas gente que o público em geral não conhece, porque a gente que fica atrás das mesas, né? Não é gente da política só. Fora isso, você tem o Conselho Global de Consultores para o CFR. O que seria isso? Pessoas de outros países. Por exemplo, você tem o CEO do conselho e presidente do Conselho de Administração da Allianz Seguros, né, lá na Alemanha. Você tem o chanceler, né, da Universidade Nacional da Austrália. Você tem gente do Reino Unido, Nigéria, Itália. Aqui no Brasil a gente tem o sócio sênior do BTG Pactual, aquele banco de investimentos, o André Esteves. E por aí vai. Então eles têm gente, representantes, né? Gente filiadas, pessoas filiadas a eles, né? De todos os países do mundo, basicamente os maiores, né? Os principais. Eles têm até ex-chefe de serviço de inteligência secreto do Reino Unido, o tal do MI6, né? MI6. Então é só peixe grande. E aí a pergunta, o que eles conversam, o que eles fazem e por que ninguém fala disso, né? Bom, o Fórum Econômico Mundial ele tem mais projeção, ele está sempre na mídia, o CFR não, eles são mais discretos. Vou mostrar algumas reuniões que eles tiveram, né? Aqui eu vou desativar a tradução para não na página para não atrapalhar os nomes. Mas aqui está uma linha de tempo, né? As pessoas que eles
chegaram a ter encontro, as pessoas que fizeram parte do CFR, pessoas que fizeram palestras, assim como o Fórum Econômico Mundial, né? Eles também fazem palestras, também tem convidados, gente, peixe grande, né? Pessoal do clube de golfe, por assim dizer, né? Bom, eles começam em 1922. Eu vou pulando e vou colocar só os nomes principais em destaque, tá? Primeiro-ministro do Reino Unido. Deixa eu ver um nome mais conhecido. Keynes, um dos maiores economistas, né, do mundo. Basicamente, o século XX, boa parte pelo menos por volta da Segunda Guerra Mundial, a economia global, né, muitos seguiam os ensinamentos do Keynes. Quem estudou relações internacionais e economia deve lembrar de gráficos e da teoria keynesiana. Então ele foi um importante economista, influenciou muitos países. Vamos ver o outro nome. Hoover. Herbert Hoover. Deixa eu ver quem mais. Foi antigo presidente do... Oswaldo Aranha aqui também. Foi o primeiro... um dos primeiros diplomatas a falar na Assembleia Geral da ONU, na primeira Assembleia Geral. Né? Ele foi um nome importante, mas muito pouco conhecido aqui no Brasil. Né? Poucas pessoas têm conhecimento da importância dele, por causa dele, inclusive, né? Por causa do Brasil ter aberto a primeira sessão da ONU, o Brasil sempre tem esse costume de abrir todas as primeiras sessões do ano vigente da ONU. Caso não saibam, quem começou isso daí foi o Oswaldo Aranha. E ele teve um papel importante durante a criação do Estado de Israel, nas negociações, etc., porque pelo menos foi nessa gestão da ONU que foi discutido o plano de partilha, né? Após o Reino Unido deixar a região. Mas isso é detalhe para outro vídeo. Vamos ver outros nomes. Oppenheimer. Esse nome dispensa apresentações. Ele falou no CFR, foi o pai da bomba atômica. Então, a importância dele é inegável. Eisenhower também. Então, vários presidentes americanos, vários presidentes de outros países, incluindo presidentes da antiga União Soviética, chegaram a serem convidados e palestrarem lá no CFR. Vamos ver um nome aqui mais. Truman, outro presidente dos Estados Unidos. O rei Hussein. Então, muita gente do Oriente Médio, gente da América Latina, Fidel Castro deu as caras por lá. Indira Gandhi também. O rei Faisal, que é também da Arábia Saudita na época, né? Ele era rei, agora não sei se é o filho ou o neto dele, acho que é o neto que está no poder, não sei, não lembro. Depois me corrigem aí, porque nomes eu já não gravo com tanta facilidade. Golda Meir, né, que foi primeira-ministra de Israel, né, na crise lá de 1973, na época quando teve a guerra do Yom Kippur. Tem um filme sobre ela, inclusive, eu recomendo que assistam, muito bom. Margaret Thatcher, também a Dama de Ferro. Kissinger, Henry Kissinger, ele era um dos membros, né, do CFR. Então você vê por aí a importância deles, né? Ele era praticamente o papa da
da diplomacia, né, das relações internacionais. Todo mundo que já passou por estudos nessa área sabe do papel do Kissinger em várias crises, né? A partir da crise dos mísseis de Cuba, né, você percebe que ele vai ganhando projeção dentro dos governos norte-americanos. Aliás, ele morreu recentemente, né? Só para colocar, esse vídeo está sendo gravado em 26/1/2024, tá? Aqui você tem Moshe Dayan, que foi também responsável pela defesa de Israel, né? Lutou na Guerra de Independência de Israel também. Ele serviu ao lado de Golda Meir também na Guerra do Yom Kippur. Dalai Lama. Eu vou correr mais um pouquinho. George W. Bush pai, Daniel Ortega. Só Jimmy Carter, Boris Yeltsin, da antiga União Soviética, Nelson Mandela, presidente aliás, o líder do Partido Democrático da República da Coreia, né, ou Coreia do Sul, né, o Kim Jae-jung também, Gorbachev. Por aí você vê Yasser Arafat, Kofi Annan, Bill Clinton, Hugo Chávez, George W. Bush, o filho, né? Foi o mais recente, Barack Obama. O Mahmoud Ahmadinejad, que era do Irã, foi presidente do Irã. O Erdogan, que é o primeiro-ministro da Turquia, até hoje ainda, né? Muammar al-Gaddafi, né? Na época que estava fazendo uma abertura com o Ocidente, antes de ser preso, né? De ser... É o relógio carrilhão, só um minutinho. Eu não vou desligar ele não, que depois dá trabalho para ligar de novo. Bom, já foi. Bom, Muammar al-Gaddafi, né, antes dele morrer, né, antes da Líbia derrubar o governo dele, né, antes da Primavera Árabe. Hillary Clinton, Narendra Modi, que é da Índia. Então você vê, só Justin Trudeau, só gente de calibre mesmo, né? Ou como eu costumo chamar, pessoalzinho do clube de golfe. Bom, agora vocês sabem quem são, quem que eles conseguem chamar para as reuniões, quem aparece lá, quem dá as caras, né? Daí eu pergunto, o que vocês acham? É gente poderosa, não é? Óbvio que sim, né? Agora, o que eu queria falar mesmo hoje era sobre esses conflitos de 2024. Todo ano eles lançam um relatório. Esse ano o relatório está muito interessante. Eu vi esse relatório há 2 semanas atrás, devia ter feito esse vídeo 2 semanas atrás, e conforme os eventos vão se sucedendo, eu achei melhor fazer agora, antes que ele fique datado. São possibilidades que eles levantam, né? Que nem o Fórum Econômico Mundial, quando prevê uma nova crise, prevê, né, uma nova doença, junto com a OMS, por aí vai, né? Eles vão prevendo com uma assustadora capacidade de acerto. Pois bem, aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse mapa aqui. Eles mapearam os cenários principais de conflitos a serem observados em 2024. Quero mostrar para vocês aqui os principais cenários que eu acho que eles vão predizer com maior precisão. Para os Estados Unidos, eles preveem um ataque cibernético altamente perturbador a toda a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, incluindo os sistemas eleitorais, né? Pode ser
uma entidade política, né, estatal ou não estatal, ou seja, pode ser terrorismo interno, hacker de fora, ninguém, aqui eles não colocam, mas eles colocam que a probabilidade é moderada, mas considera esse moderado já para alto e o impacto alto. Quem assistiu o filme O Mundo Depois de Nós sabe o que pode acontecer numa sociedade quando você tem esse tipo de ataque. Depois você tem a crescente polarização política nos Estados Unidos, né? Especialmente em torno das eleições presidenciais desse ano, né? Que isso pode levar a casos de terrorismo interno e violência política. Bom, ou seja, possível guerra civil, para dizer de forma bem clara, eles põem essa possibilidade. Outro caso, aumento de migração para a fronteira sudeste dos Estados Unidos. Isso tem acontecido já. Nesse dia que eu estou gravando, está tendo uma crise entre o Texas e mais alguns estados que se posicionaram a favor do Texas e a gestão Biden contra o governo federal. Então, se continuar nessa escalada e se não houver acordo, pode ser que haja de fato algum conflito interno, antes mesmo das eleições, inclusive. Então, e ainda colocam aqui que essa crise migratória, a probabilidade é alta e o impacto é alto. Bom, isso já estava acontecendo desde, se não me falha a memória, começou outubro de 2023, foi piorando em novembro, dezembro já estava em níveis muito altos. E agora está em níveis altíssimos essa questão da migração. Outros conflitos em regiões interessantes. Você tem a questão de uma guerra prolongada entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza. Eles prevêem uma guerra prolongada e que pode envolver mais atores na região. Ou seja, pode ser que entre... Já está meio que entrando o Irã através do Hezbollah, né? No Líbano. Então eles põem essa possibilidade da guerra se expandir para outras regiões. Interessante que eles também haviam falado de possibilidade de conflito no Mar Vermelho, que afetaria rotas de comércio. Você vê aqui que eles põem as hostilidades entre os Houthi do Iêmen, né, e outros países. Isso está de fato acontecendo. Já há desvio de rotas no comércio internacional. Isso já está começando a impactar suprimentos e preços. Aí você vê que, mais uma vez, eles estão acertando, estão cantando a bola, né? Aqui eles colocam como uma probabilidade moderada conflito direto entre Irã e Israel. Pode ser. Eles também colocam alguns agitação civil no Egito, pode ser também. Escalada de violência Turquia, Iraque, Síria com forças turcas. Bom, esses países, não sei se vocês acompanharam, mas teve algumas trocas de mísseis, por assim dizer, né? Entre, por exemplo, países como a Turquia, né, e Síria, enfim, sempre tem essa questão. E a Rússia costuma ficar sempre do lado da Turquia, né, do lado do governo do Bashar al-Assad, enfim. Essa guerra civil da Síria vai longe, não é de hoje, e continua do jeito que estava, né, praticamente. Ponto mais importante aqui também na Europa continua a Ucrânia e possivelmente envolvimento direto da OTAN. A própria OTAN já falou dessa possibilidade, já mandou o pessoal estocar pilhas, comida, etc. Aquele papo de preparem-se, não sabem quando, mas uma hora vai haver um conflito com a Rússia. Então você tem cenário doméstico dos Estados Unidos, complicado. Você tem Oriente Médio, complicado. Europa, complicada. A principal rota internacional de comércio, né, petróleo, gás natural
e comércio marítimo em geral complicada. Isso pode impactar a cadeia de suprimentos no mundo todo e já está. Pode fazer aumentar o preço de combustíveis e, consequentemente, aumentar o preço de alimentos aqui no país e em outros países também. E o sudeste da Ásia, né? E a Ásia? Vamos ver a Ásia. Na Ásia você tem China e Taiwan, né? Probabilidade também relativamente alta de acontecer alguma coisa, né? Quando eles põem de moderado para alto, já considera alto, porque na prática já tem muita coisa em curso. É difícil você reverter. Aqui você também tem a questão da Coreia do Norte. Eles também falam da questão da Coreia do Norte. Então, nós temos, basicamente, Coreia do Norte, a possibilidade de um conflito, escalada das tensões. China e Taiwan. Tem também conflitos não tão altos, mas possível de acontecer se acontecer China e Taiwan, que é do conflito do mar da China Meridional, né? São aquelas ilhas disputadas aqui no mar da China com outros países. Outros países consideram território de águas internacionais e a China considera que é o próprio quintal deles. Então pode ter conflito nisso também. Então o resumo é esse. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma no que eles falam. Os 3 cenários principais. Vamos lá. Probabilidade alta, impacto alto. A crescente polarização política nos Estados Unidos, especialmente em torno das eleições presidenciais de 2024, levando a atos de terrorismo interno e violência política. Uma guerra prolongada entre Hamas e Israel em Gaza desencadeia um conflito regional mais amplo envolvendo outros territórios palestinos e novos confrontos entre Israel e grupos militares islâmicos no Líbano e na Síria. Que mais? Um aumento na migração para a fronteira sudeste do oeste nos Estados Unidos, impulsionado pela violência criminosa, corrupção e dificuldades econômicas na América Central e no México. Esse aqui já está acontecendo, né? Desses aqui já está acontecendo esse e já está gerando tensões entre Texas, outros estados americanos que são republicanos e o governo federal. Pode dar guerra civil? Pode. Tem um trailer na internet sobre um filme que fala disso. Vai ser lançado esse ano pela A24, que chama Guerra Civil. É um filme justamente que eles tratam de uma guerra civil nos Estados Unidos nos dias de hoje. Bom, guerra com Hamas já está acontecendo. A diferença é que eles falam, aqui eles cravam guerra prolongada. Então quem tem a intenção de, vamos dizer, ir para aquela região, é melhor ficar com as barbas de molho. Se isso aqui se comprovar, significa que Israel vai continuar fazendo aquela zona buffer, né? Zona tampão, e vai acabar ocupando áreas que antes não ocupavam para garantir a própria segurança interna. E para fazer isso eles ainda vão levar meses. Então não é do interesse do gabinete do Netanyahu parar isso agora. Então talvez essa negociação com os reféns talvez não saia. Se sair, talvez o acordo seja meio que não levado muito a termo mesmo, pode ser que seja quebrado muito cedo. Então é muito provável que isso aqui venha acontecer mesmo, continue uma guerra e ela se prolongue por mais tempo. Polarização política nos Estados Unidos. Bom, isso já não é de hoje, vai continuar. E com um cenário de tensão entre Texas e outros estados contra o governo federal, isso pode levar, sim, a um conflito interno, ainda mais em ano de eleições. Bom, escalada na guerra da Ucrânia, né, com outros países vizinhos e envolvimento direto da OTAN. A OTAN já está dizendo isso, tá? Então é uma possibilidade. Outra possibilidade, Taiwan. Teve muita coisa prevista para ficar de olho em 2024. Se metade disso acontecer, já é algo complicado. Conflito militar direto entre Irã e Israel, né?
justamente por conta daquela questão do desenvolvimento de armas nucleares do Irã. E aí, aqui entra aquela questão da Arábia Saudita. Ela quer acordo com Israel porque ela se opõe ao Irã. Então, depois que Israel conseguir controlar a região, depois que controlar o Hamas, etc., depois que conseguir o que precisa, muito provável que saia um acordo com a Arábia Saudita. Eles já deixaram isso claro, eles têm essa intenção. A Arábia Saudita quer um acordo com Israel depois deles resolverem essa questão do Hamas. Bom, ataque cibernético altamente perturbador à infraestrutura crítica dos Estados Unidos, incluindo sistemas eleitorais por uma entidade estatal ou não estatal. Bom, isso vai acontecer? Ninguém sabe. Mas é fácil de acontecer? Mais fácil do que muitos imaginam. Hoje está tudo interligado. Então, já teve relatos de que ano passado hackers russos, chineses já haviam feito testes e já haviam levantado dados sobre a infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Então eles já têm informação sobre isso. E tem a questão também da Coreia do Norte. Então é muita coisa logo no início do ano. E era isso que eu queria trazer, essa reflexão para vocês. Será que eles também têm essa mesma capacidade do Fórum Econômico Mundial e da OMS de prever as coisas? Entre aspas, né? Bom, o tempo dirá. Eu preferia que não. Mas é isso. Era só essa informação interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Deus abençoe. Bom dia a todos. Até breve. Aqui ou lá no céu.